Quando ainda estava no jardim de infância, Geraldinho Corneta já começou a mostrar como era preguiçoso. E uma prova disso é que ele cochilava na hora do recreio, enquanto seus amiguinhos brincavam o tempo todo em meio a uma gritaria de deixar a professora, Dona Maricotinha, quase surda. Quando ficou um pouco mais sabido, lá pela terceira série, o malandro sempre dava um jeito de se sentar numa carteira da última fila para cochilar à vontade. Por sinal, era impressionante a rapidez com que Geraldinho ferrava no sono. Certa ocasião, uma professora de matemática começou a dar uma aula sobre frações. E quando ela começou a falar em um quarto, em quatro quartos, etc., ele agarrou no sono porque ficou pensando em seu quarto e em sua caminha macia. E quando a professora de Ciências Naturais começou a falar sobre as propriedades calmantes de certas plantas, o malandrinho ficou tão calmo que dormiu a ponto de roncar. Em casa, o malandro não tinha tanta folga porque sua mãe, Dona Bentinha, exigia que ele estudasse bastante. Mas, apesar de tantos cuidados, seu filho já tinha ficado reprovado 5 vezes. Dona Bentinha costurava 13 horas por dia para sustentar a família e, como se achava muito esperta, obrigava o malandro a estudar numa mesa que ficava pertinho da máquina de costura para poder ficar de olho nele. Esperteza inútil, diga-se de passagem, já que ela era bastante distraída e nunca reparou que seu filho estudava sempre no mesmo livro, que era grande e grosso. E o que ela não sabia, nem sequer desconfiava, era que ele tinha recortado a parte de dentro do tal livro até formar um buraco bem fundo no qual encaixava os livros que desejava ler. Por ser bastante ingênua, Dona Bentinha acreditava que seu filho era perseguido na escola. Se o coitadinho estudava tanto, pensava ela, não havia motivo para tirar notas tão baixas. Às vezes, a vida é muito dura com o ser humano e Geraldinho sentiu isso quando sua mãe ficou quase cega e não conseguiu mais sustentar a casa. Justiça seja feita, ela fez um esforço muito grande para continuar dando de tudo ao malandro, mas acabou perdendo todos os fregueses porque não conseguia fazer mais nada que prestasse. Quando entendeu que sua vida de moleza tinha chegado ao fim, Geraldinho chorou como um bezerro desmamado, embora na época já tivesse 16 anos. Mas depois, entendendo que comida não cai do céu e choro não enche barriga, viu-se forçado a procurar um emprego. Geraldinho teve muita sorte, diga-se de passagem, porque em sua primeira tentativa encontrou um trabalho bastante fácil num supermercado. Ele só precisava manter os arquivos em dia. No entanto, como tinha um método complicadíssimo de fazer seu trabalho, foi despedido em pouco tempo. O problema, segundo seu patrão, é que Geraldinho guardava as fichas no arquivo de acordo com os traços marcantes dos clientes. Se o cliente era dentuço, por exemplo, sua ficha era posta na letra C em coelho, porque o coelho é um animal dentuço. Se o freguês era bem velho, sua ficha era posta na letra M em Matusalém. Se era muito baixo, sua ficha ficava arquivada na letra A em Anão. Se tinha um nariz exageradamente grande e curvo, sua ficha ficava na letra T em Tucano e assim por diante. O segundo emprego que o preguiçoso conseguiu foi numa loja de material de construção. Lá, ele fazia parte da equipe de entrega e seu trabalho consistia em ajudar seus companheiros na hora de carregar e descarregar os caminhões.
Tudo poderia ter dado certo se, na hora de descarregar as mercadorias, ele não bancasse o sabichão e deixasse o trabalho nas costas dos seus amigos. Mas era exatamente isso que ele fazia. Quando chegava ao local da entrega, depois de descarregar as 4 caixas mais leves que havia no caminhão, ele sempre dava um jeito de evaporar e só retornava depois que o serviço estava acabado. No terceiro emprego, já muito experiente, Geraldinho armou um golpe engenhoso para poder cochilar à vontade. Ensinou Fifi, seu papagaio, a falar certas coisas diante do retrato do patrão. Após um mês de treinamento, a ave, que era bem esperta, aprendeu o texto e foi colocada numa gaiola bem perto da sala onde o preguiçoso trabalhava. E a partir daí as coisas melhoraram para o malandro, que podia dormir sossegado, já que o alarme nunca falhava. Era só o patrão aparecer no corredor para ouvir aquilo que o papagaio tinha decorado. Viva o patrão! Que patrão porreta! Eita, eita, eita! Além de tudo estar correndo maravilhosamente, aconteceu algo que fez a alegria de Geraldinho aumentar muito. Seu chefe duplicou seu salário por ter ficado bastante comovido com a homenagem. Satisfeito, Geraldo recompensava o papagaio com comidinhas especiais e o papagaio retribuía seus mimos fazendo o papel para o qual havia sido treinado. Depois de algum tempo, no entanto, Geraldinho começou a sentir preguiça de preparar as comidinhas especiais para seu papagaio e passou a deixar o bichinho dias e dias a pão e água. E o papagaio, que não tinha a menor vocação para faquir, ficou muito sentido e até mesmo revoltado com a ingratidão de Geraldinho. No começo, justiça seja feita, o coitadinho até que aguentou resignadamente a penosa situação. Mas, depois de um certo tempo, a ave acabou perdendo a paciência e começou a olhar com cara feia para Geraldinho. Este, achando que cão que ladra não morde, não deu importância para os avisos da ave e continuou a judiar do coitadinho. O que foi um grande erro, por sinal, porque um belo dia, cansado de ser explorado, o papagaio deu o troco e ficou de bico fechado quando viu o patrão chegando perto da sala do preguiçoso. E o que aconteceu já era de se esperar. Assim que o chefão entrou na sala e viu Geraldinho dormindo no sofá do escritório, despediu o malandro com um pontapé no traseiro. Dizem que Geraldinho ficou tão traumatizado com a vingança do papagaio, tão chocado com sua traição, que hoje em dia trata as aves com maior respeito. Agora, até o urubu, por via das dúvidas, ele só chama de meu rei.